Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar mais um webinar exclusivo aí para os clientes do RD Station, falando sobre um conteúdo, em cima de um conteúdo que a gente lançou agora no início do ano, pela Resultados Digitais, que foi um kit de planejamento de marketing digital para 2014. Hoje, como vocês podem ver, eu vou focar a apresentação em cima do material, então não estou ao vivo aqui para todos vocês, mas no final vou voltar aqui para responder as perguntas junto com todo mundo. Para quem ainda não baixou este material, a gente vai colocar o link para download nos comentários do vídeo do YouTube. Então, como vocês sabem, vocês podem fazer perguntas por lá também, perguntem nos comentários do vídeo do YouTube, e a gente vai colocar lá, a Nayara está colocando o link para download do material. Quem ainda não tem pode acompanhar junto com a gente. Certo? Então, deixa eu começar falando sobre o porquê que a gente fez esse material e o porquê que a gente está fazendo esse webinar e falando tanto sobre planejamento de 2014. Desde o final do ano passado, a gente tem recebido aí muitos comentários, muitas perguntas, muitas dúvidas dos nossos clientes, dos clientes do RD Station, em relação ao planejamento de marketing de 2014. Eu imagino que muitos de vocês aí nas empresas estão fazendo os seus planejamentos estratégicos, seus planejamentos para toda a empresa, e isso, claro, vai se refletir no planejamento da área de marketing digital, da área de vocês e o que vocês estão trabalhando e buscando atingir dentro da empresa. Por que é tão importante fazer isso? Por que tem tanta gente nos perguntando e por que a gente está dando tanto valor para esse planejamento? A gente acompanha muito o mercado e vê muita gente seguir com o marketing digital com menos afinco em relação ao cumprimento, estabelecimento e planejamento de tarefas do que outras áreas. A gente não pode encarar o marketing digital como uma coisa totalmente volátil só porque eu estou trabalhando com redes sociais, com um mundo muito dinâmico, e por aí vai. A gente também precisa de botar o pé no chão, transformar nossas estratégias em números e traçar projetos, atividades para conseguir atingir aqueles números. Afinal, o marketing digital, para diferentes empresas, aí ele vai representar boa parte do marketing da empresa, e às vezes uma pequena parte, dependendo aí, claro, do perfil da sua empresa, mas ele tem uma função muito clara, que é, como todo marketing, apoiar nas vendas, gerar demanda, gerar leads, gerar interessados, gerar oportunidades, para que a sua empresa consiga vender para eles, e assim, obviamente, aumentar, crescer a empresa, receita, faturamento, etc. Bom, então, eu vou mostrar aqui, passo a passo, seguindo esse material, um modelo para ajudar vocês a fazer o planejamento e escolher as coisas a seguir. Para quem está aí com esse PDF, que é o mesmo que eu estou mostrando aqui na tela aberto, vocês vão ver que ele começa, já na introdução, ele mostra uma planilha, tá? Que é uma planilha que a gente preparou para vocês, para ajudar a colocar tudo isso no papel, ou melhor, na planilha, em números, em projetos e tudo mais. Se vocês clicarem nesse link, pode clicar e abrir numa outra aba, vocês vão abrir a planilha que a gente preparou, onde tem uma área para vocês trabalhar com objetivos e projetos de longo prazo para o ano. Tem uma área de projetos, onde a gente vai aprender a selecionar quais são os projetos prioritários e colocar eles ao longo do ano. Tem uma área de atividades que destrincha esses projetos em diversas atividades que vai ir mais para um nível de plano de ação, que a gente também vai ver como utilizar isso aqui. Cronograma para vocês montarem e seguirem o fluxo, e ir acompanhando o que foi planejado, o que vai ser executado, e também tem uma calculadora de metas que vai ajudar bastante, junto com os objetivos, a definir não só os projetos que eu tenho que escolher, mas o afinco que eu vou ter que dar para garantir que eu vou atingir todos aqueles números.
bom? Então a gente vai voltar para essa planilha aqui de tempos em tempos, eu vou mostrar para vocês cada uma dessas partes, como que a gente pode usar. Claro que isso é um modelo, como todo modelo, ele pode ser perfeitamente adaptado aí para o cenário de vocês. Então, voltando aqui para o nosso PDF que mostra, que veio junto com o kit e fala do passo a passo aqui para a gente fazer o planejamento de marketing digital para 2014. A gente começa sugerindo que vocês façam um diagnóstico, uma análise da situação atual da empresa e do que foi o 2013 para vocês. Por que começar com um diagnóstico, uma análise? Aqui mesmo na Resultados Digitais, a gente, antes de partir para o planejamento estratégico da empresa, a gente se divide aqui e cada gestor da sua área faz uma grande análise dos últimos meses, do último trimestre, do último ano, do último mês, sobre a área, em termos de número, em termos de metas, em termos de observações quantitativas e qualitativas. Por quê? Porque isso muitas vezes nos dá ideias, nos dá insight, nos permite ver algumas coisas que a gente não necessariamente estava vendo. E isso vai ser muito importante depois na hora de planejar, porque ele vai te ajudar a identificar as fraquezas, identificar as fortalezas e ter ideias muito mais concretas em cima de uma oportunidade realística. E realmente traz surpresas, fazer uma análise um pouco mais detalhada. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que seria isso, certo? O material aqui, ele fala muito de você olhar para os seus números e comparar com um benchmark, ou seja, com o que as outras empresas aí do seu mercado ou da sua indústria estão fazendo. Então, uma coisa que vocês podem fazer é utilizando o RD, eu vou abrir aqui o RD, e aqui eu estou mostrando para vocês, dentro de RD, analisar visitas, leads e clientes, eu estou mostrando todo o perfil de um ano aqui das Resultados Digitais, que é o ano de 2012. Como é que vocês conseguem fazer isso aí no RD de vocês? Vocês vão aqui em intervalo, alterar intervalo, aí colocam um intervalo personalizado de o início do ano, 1 de janeiro, até 31 de dezembro. Escolham agrupar por mês, não faz sentido também ver semana, eu quero ver como é que eu evoluí mês a mês, e cliquem em confirmar. Fazendo isso, ele vai gerar esse gráfico aqui para vocês do ano inteiro, e vocês vão ter uma visão muito mais clara se vocês estão realmente crescendo em termos de visitas, em termos de leads, e alcançando números cada vez melhores mês a mês, ou não. Por exemplo, aqui se eu trocar para leads, consigo ter uma visualização de leads também. Uma coisa importante, aqui vocês vão analisar, primeiro, se o trabalho de vocês vem sendo constante, crescimento constante, mas também por fontes de tráfego. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem ver aqui que a gente teve crescimento em quase todas as fontes de tráfego, que são essas cores diferentes aqui no gráfico. E cada uma representa uma específica. Por exemplo, a cor laranja representa as buscas orgânicas. Então você deve parar e refletir sobre esse crescimento em relação à sua estratégia. Por exemplo, se você passou o ano todo escrevendo em blog, tentando otimizar páginas, e você não cresceu o seu tráfego orgânico mês a mês, significa que a sua estratégia não estava trazendo resultado, não está trazendo resultado. E aí você precisa rever essa estratégia. Agora, se não houve crescimento na busca orgânica, mas você sabe que você não tem um blog, você não está produzindo conteúdo para o Google indexar e nem otimizando as páginas existentes que você já tem, certamente não teria como resultado ter sido diferente. Tá certo? Para não ficar nas camadas superiores ali, não entender bem o que está acontecendo, você pode aprofundar e descobrir novas respostas para cada uma dessas fontes. Por exemplo, links, que é a cor amarela, links de terceiro, também estamos crescendo. Ótimo, mas por quê, né? Eu posso estar crescendo de diferentes maneiras. Vocês podem clicar aqui nesse link aqui embaixo que tem na tabela de links e ver no detalhe quais são os links que estão trazendo esses tráfegos.
aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que a gente está trazendo um grande volume via Facebook, Twitter, principalmente. Depois a gente tem alguns parceiros, alguns blogs que a gente escreve e tem colunas. Então, o que vocês vão conseguir identificar com isso? Primeiro, eu estou explorando bem as redes sociais dentro dos links, eu estou explorando meus parceiros, eles estão me trazendo resultado? Sim, não. Eu posso identificar, por exemplo, que eu estou gastando um baita esforço durante todo o ano nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, e ele não está me trazendo resultado, não está crescendo. Ou que alguns posts, ou guest posts e parcerias que eu tenho com outros sites não estão me trazendo resultado. Ou o contrário, então eu devo investir mais nesses guest posts, menos nas mídias sociais e vice-versa. Cada um vai tirar suas próprias conclusões, né? O importante é ir aprofundando o nível de análise que vocês estão fazendo para não ficar só nesse limite aqui da fonte de tráfego e não entender o que está acontecendo por baixo. Entendendo o que está acontecendo por baixo, você pode repensar as estratégias que você fez no ano. Funcionou a minha atuação nas redes sociais? Não funcionou. O meu blog funcionou? Ou eu nem tinha blog, então eu realmente não tive um crescimento orgânico. Voltando aqui na planilha, ela vai aqui no PDF, desculpa, ela vai te ajudar a fazer esses questionamentos. Por exemplo, visitantes. Eu tenho blog? Se eu tenho, as visitas estão crescendo? As fontes estão vindo da onde? Eu estou recebendo links? Essas coisas você tem que ir se perguntando em relação às estratégias. Aí eu passo para o nível de leads. Voltando aqui na análise, eu posso ver a taxa de conversão por fonte de tráfego. Eu estou gerando leads nesse esforço que eu estou fazendo em cada um desses canais, nesse blog, nas redes sociais, em campanhas? Sim, estou, mas quanto? Ou não, estou gerando muito pouco. O importante é você ver, primeiro, se está gerando leads, se o crescimento acompanha ao longo do mês a mês, e se as suas taxas fazem sentido. Voltando aqui no PDF, a gente tem uma sugestão aqui de benchmark, que é de visitantes para leads, nesse mercado, principalmente B2B, tá? E principalmente para quem produz conteúdo, deve gerar de 10 a 20% dos seus visitantes devem se tornar leads. Então, você pode ver se as suas taxas estão condizentes. Aqui pode ver que tem uma oportunidade de melhorar em relação aos benchmarks, onde tem 8% no ano de 2012 aqui nos resultados digitais, e eu posso explorar mais para crescer. Como que eu vou gerar mais leads? Eu tenho as landing pages estão configuradas, eu tenho formulários de cadastros para receber meus leads, eu tenho uma newsletter para as pessoas se inscreverem. Afinal, eu faço todo um trabalho de atração, atraio o meu público-alvo, mas eu quero o cadastro deles e assim eu posso vender. Tá certo? Então, da mesma forma, vocês também vão poder aprofundar essa análise no nível de leads. E depois em oportunidades, e depois em quantas oportunidades estão fechando para clientes. Perfeito? Então, saindo um pouquinho da análise, pegando todos esses insights aí que eu tive, esse aprendizado que eu tive em relação ao meu ano anterior, é hora de começar a definir os objetivos. Aqui eu falo de forma bem macro mesmo. O que eu quero para o meu ano? O que, primeiro, a minha empresa quer? Que isso é importante. Em geral, o planejamento estratégico vai ter que vir da empresa como um todo. A empresa quer aumentar a sua receita em 50%. A empresa, em geral, vai ter muito objetivo assim, relacionado à receita, mas também pode ter objetivo relacionado a posicionamento. A empresa quer se tornar referência no mercado nacional, no segmento lá da indústria de papel, de plástico bolha, por exemplo, se for o caso de uma empresa que é cliente dos resultados digitais. Ou a empresa pode querer um posicionamento diferente perante aos clientes que ela já atende. Ela quer ser uma empresa reconhecida com excelência em atendimento. Tá? Esses objetivos, eles se traduzem no marketing como? O marketing digital, ele vamos começar com o mais simples. Eu tenho que aumentar a receita, então eu tenho que aumentar as vendas, logo eu tenho que aumentar os leads. Só assim eu vou conseguir passar mais leads para os meus vendedores e se os leads forem bons, eu vou conseguir fazer mais vendas. Você pode ter, já vindo da própria empresa, por exemplo, diminuir o custo de venda.
E aí a sua área pode ajudar muito, né? Trabalhando, por exemplo, a gerar leads mais baratos, os vendedores conseguirem fechar com menos esforços esses leads. Então, todos esses objetivos que saem lá de cima vão se refletindo para baixo. Eu dei um exemplo, por exemplo, melhorar o relacionamento com os clientes, então eu posso usar mais o e-mail marketing, um e-mail mais segmentado e mais pessoal, mais próximo, para ajudar nesse objetivo da empresa. Certo? Então, peguem esses objetivos da empresa, vejam como o marketing ajuda, aonde que ele vai se alinhar, e comecem a escrever isso no papel de forma bem macro. Aqui a gente até fez um esboço aqui do de quebrando, né, um objetivo maior em partes cada vez menores. Tá? Dentro do PDF aqui, depois de definir esses objetivos da empresa e, consequentemente, do marketing, ele fala de projetos, mas eu quero, antes, com vocês, falar das metas, que está lá no final do PDF. Por quê? Os objetivos, eles quase sempre se refletem ou podem se refletir em números. E para isso, para ajudar vocês, a gente colocou na planilha aqui de planejamento uma calculadora de metas. Então, vou voltar para a minha planilha de planejamento. Para quem não fez ainda, pode fazer uma cópia, senão não vai conseguir editar. Então, vocês podem vir aqui em File ou Arquivo, e aqui em Make a Copy, ou se estiver em inglês, fazer uma cópia. Aí sim vocês vão conseguir abrir a planilha e editar ela com os valores que vocês querem. Certo? Então eu vou na última aba, aqui embaixo, tem várias abas, a última é calculadora de metas. E eu vou traçar as metas para o ano. As principais metas do marketing são visitantes, leads, desses leads quais viraram oportunidades de venda e quantos eu fechei em vendas, clientes. Perfeito? Para eu preencher essa planilha, a gente começa aqui nessa parte superior esquerda, onde está em vermelho, e vocês podem colocar os 2 últimos meses, novembro e dezembro de 2013, só para ter uma base comparativa, ou podem botar um outro mês no meio do ano que tenha tido uma boa performance de crescimento. Para efeito de exemplo, eu vou colocar, por exemplo, que eu tive 1.000 visitantes em novembro e 1.100 em dezembro. Leads, eu gerei 20 em novembro e 22 em dezembro. E aqui em relação a oportunidades, eu fiz 9 oportunidades, 10 oportunidades. E clientes, vamos supor que eu fechei 4, fechei 5. Com esse exemplo aqui, ele já traça uma ideia para o ano que vem, sem calcular ainda um crescimento, mas eu posso dizer, eu quero crescer no mínimo 10% mês a mês. E aí ele vai me dar uma ideia de como eu tenho que crescer todo mês, em visitantes, em leads, em oportunidades e em clientes. Benchmark, é sempre bom a gente olhar e comparar com a indústria, tá? Agora que a gente tem os números, a gente pode pensar de uma maneira mais clara nos projetos. O que a gente vai fazer para atingir aqueles números? Então, vamos começar com o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma meta de receita para a minha empresa e eu tenho uma parcela disso que vai vir do marketing digital. Eu fiz os cálculos e eu sei que eu tenho que estar vendendo lá no final do mês cerca de 30 clientes, por exemplo. Nesse meu exemplo aqui, eu não bateria a minha meta. Eu ia chegar lá no final do mês e eu não ia estar vendendo 30 clientes. Talvez se eu dobrasse aqui a minha taxa de crescimento, eu conseguisse chegar lá. Aqui eu até passei. 15% eu já conseguiria chegar lá. Mas pense em termos de benchmark, comparação. 15% mês a mês é uma taxa de crescimento bastante acelerada. O que vai justificar isso para a empresa, para o CEO da empresa de vocês? Vocês têm um investimento para conseguir bater esses números? Vocês querem transferir os esforços de outros lugares para o marketing? Vocês vão ter, por exemplo, dinheiro para investir em mídia paga, de backup? Se não vão ter, é melhor voltar atrás e pensar se o planejamento não está agressivo demais. E voltar para taxas mais padrão de mercado. A mesma coisa vocês vão fazer aqui nas taxas de conversão. Então, para eu atingir esse objetivo, eu estou vendo que
com as minhas taxas atuais, eu vou atingir. Só que eu tenho uma taxa muito ruim de conversão de visitante para lead, 2%. O que isso me responde? Responde que eu tenho uma boa oportunidade de crescimento se eu investir em projetos que me ajudem a transformar visitantes em leads. Certo? Agora sim a gente começa a funilar e entender que projetos escolher para o ano. Se eu tenho uma taxas boas de conversão de leads para oportunidades, ou seja, os leads que estão chegando são bons, e as oportunidades que estão chegando eu estou conseguindo fechar, não vai ser investindo em projetos de relacionamento, de nutrição de leads, de abordagem de leads, que eu vou melhorar essas taxas. Já estou com taxas acima do mercado. Então eu tenho que investir lá no topo do funil, eu tenho que investir, os meus visitantes não estão se tornando leads. Eu tenho que investir em projetos que gerem mais leads, mais iscas, mais landing pages, assim por diante. E o contrário também seria válido, se a minha taxa de visitantes para leads estivesse boa, mas a minha taxa de oportunidades estivesse ruim, eu teria que investir principalmente em nutrição, e-mail marketing, outros projetos. Então, tendo agora uma visão geral, objetivos, números, vamos lá para os projetos para ver como é que a gente escolhe os projetos. Na segunda aba tem lá template, duração de projetos. E aqui a gente sugeriu já uma série de projetos que são bastante comuns no marketing digital, a gente aplica com diversos clientes e já aplicamos com nós mesmos. Então, como eu estava falando, vamos supor que o meu crescimento de visitas durante o ano foi muito fraco. Então, eu posso querer aumentar o tráfego. Esses projetos aqui no começo me ajudam com isso. Eu tenho um projeto de fazer um setup de blog e uma estratégia de conteúdo para aumentar o tráfego orgânico em médio e longo prazo. Eu tenho um setup de mídias sociais, estratégia de conteúdo para aumentar a audiência. Agora vamos supor que não, que esse não foi o meu principal problema. O principal problema foi gerar leads. Então, talvez tenha um projeto ótimo aqui que é ofertas diretas e indiretas. Por quê? Esse projeto vai fazer o aumento da base de leads qualificados, a melhora da taxa de conversão. E aqui mais para baixo, por exemplo, eu tenho implementação da nutrição de leads. É um projeto que vai me dar leads mais engajados, com maior conhecimento do mercado, mais próximo do momento de compra. Ou seja, vou ter mais leads que vão virar oportunidades de venda e consequentemente, facilitar a minha venda. Então, o que vocês vão fazer? Voltem lá na planilha de métricas, pensem nas coisas que têm maior oportunidade de melhoria, nos números que vocês têm que atingir e voltem aqui para selecionar os projetos. Nós já demos vários exemplos aqui que são bastante efetivos para melhorar cada uma daquelas taxas. Perfeito. Agora, tudo bem, então eu sei que eu tenho que trabalhar, por exemplo, com nutrição de leads, porque eu quero mais oportunidades. Mas o que é isso? A gente também especificou um pouco melhor para vocês. Na terceira aba, atividades para o projeto, a gente tem sugestões aqui de como quebrar em atividades cada um desses projetos. Em atividades menores, atividades que vocês podem executar diariamente e semanalmente e fazer um acompanhamento mais granular no dia a dia. Então, vamos pegar, por exemplo, o projeto exemplo que eu estava mostrando, que era a implementação da nutrição de leads. Eu tenho aqui criar fluxo, revisar e otimizar uma semana. Claro que esse revisar e otimizar você faz toda semana, né? Mas você consegue já colocar ele em operação uma semana. Tem alguns que você vai colocar em operação em 2 semanas, em 1 semana e assim vai, mas a maioria deles tem tarefas recorrentes, obviamente, para quanto tempo vocês quiserem manter eles no ar. E aí vocês têm, tendo mais granular, vocês conseguem colocar isso no tempo, dividir entre o time, tarefas, quem vai fazer e quando. Por exemplo, aqui setup de blog já é um bem mais completo, que tem diversas atividades, algumas envolvem investimento em dinheiro, por exemplo, se eu vou fazer um setup de um blog, eu vou gastar para investir, a menos que eu tenha desenvolvimento interno, além de tempo, e também tem as coisas recorrentes. Além de quebrar esses projetos em atividades, a gente também colocou links aqui na última coluna para ajudar vocês com o conteúdo a aprender a executar cada uma dessas tarefas. Então, certo, foram lá, definiram objetivos, transformaram em números, em cima da análise e do números, escolheram os projetos. Aí vocês podem montar aí o cronograma de vocês. Como? Aqui tem um cronograma macro e aqui tem um cronograma operacional
para vocês colocarem aqui por semana. Vamos supor que eu quero pegar um projeto qualquer aqui. A primeira dica que eu dou é que vocês apaguem as linhas aqui de baixo. Já que isso aqui é um template, vocês vão depois colocando os projetos escolhidos. Então, vocês podem apagar essas linhas e pegar, por exemplo, um template de projeto aqui. Vamos pegar esse como setup de blog, como exemplo. Vou pegar o projeto das atividades, vou vir aqui no cronograma e vou colocar aqui. Eu tenho também a sugestão de tempo. Por exemplo, aqui eu tenho a implementação, que vai depender muito do desenvolvedor, mas vamos supor que eles consigam fazer em um mês. Coloco o mês de janeiro para a implementação do blog. Aí eu tenho as outras atividades, que eu tenho desde revisão de personas, criar o conceito do blog em si. Eu tenho 2 semanas, que eu vou envolver, obviamente, o meu time para fazer isso. Então, começo de fevereiro eu faria isso. Eu posso, inclusive, extrapolar isso aqui para as outras atividades. Então, o post está no ar, e aí eu começo a fazer as atividades que têm recorrência. Um dia por post por mês, se você for fazer um por mês, e enviar newsletter um por mês. Então, você vai ter, dali para frente, pelo menos uma vez por semana, por mês, que você vai escrever o post e mandar a newsletter. Então, você pode dividir assim no ano. Esse é um exemplo. Por que é importante fazer isso aqui? De nenhum plano vai adiantar se vocês não colocarem ele no papel e não fizerem um acompanhamento. Depois ele tem que se desdobrar. Toda semana vocês têm que vir aqui e ver se isso está acontecendo de verdade. Tem que ver se a equipe fez isso aqui que foi planejado para cada projeto foi sendo concluído em suas atividades. Aqui eu poderia concatenar mais embaixo com outros projetos. Obviamente eu teria que avaliar se eu consigo tocar mais de um projeto em paralelo ou não. Eu vou ter que ir jogando ele para frente no ano. E aí eu vou ter uma visão também do que eu consigo fazer naquele ano. Consigo fazer no primeiro trimestre, que eu consigo fazer no ano todo. Óbvio que eu tenho que pensar na minha equipe, na minha capacidade de execução, e depois eu vou acompanhando esse calendário operacional semana a semana. Certo? Então, quis passar para vocês uma visão geral de como transformar objetivos em números, de como usar a análise e os números, as metas, para escolher os projetos. E aqui, junto com a planilha que a gente colocou para ajudar vocês, como colocar esse projeto no tempo, o que eles representam em atividade, em budget, e usar isso para acompanhar semanalmente com a equipe de vocês. Todos esses projetos que estão aqui, a gente criou porque a gente sabe que eles são muito úteis. Para boa parte deles, a gente tem, inclusive, consultorias para ajudar vocês. Alguns outros a gente tem muito material de apoio, todos, na verdade, a gente tem muito material de apoio. E nós mesmos já executamos todos eles aqui dentro da Resultados Digitais, então a gente tem muita coisa para trocar. Então, tendo perguntas, nos façam. Aliás, já quero começar o pedido aqui para abrirem as perguntas ali nos comentários do YouTube, para que a gente possa abrir uma sessão aqui de perguntas e respostas no finalzinho desse webinar e ajudar vocês com esse planejamento de 2014. Tá bom? Eu já vou de antemão agradecendo, eu vou abrir aqui para perguntas ainda, quero responder muitas perguntas. As que a gente não responder ao vivo aqui, nós vamos responder todas, seja nos comentários do YouTube, seja por e-mail, seja pessoalmente. Como eu falei, a gente conhece cada um desses projetos que estão aqui. Não precisam ter vergonha, pelo contrário, a gente gosta muito das perguntas de vocês. Me perguntem agora aqui nos comentários do YouTube que eu vou responder. E ao longo da semana, óbvio, perguntem para os seus consultores, mandem e-mail para a gente. Vamos ajudar vocês a ter um planejamento muito conciso para 2014 e principalmente fazer esse planejamento se transformar em resultado para a empresa de vocês.
Bom, gente, agora vamos abrir aqui o espaço, então, para as perguntas. Como eu comentei, vocês vão usar o próprio YouTube para fazer essas perguntas. A Nayara está aqui do meu lado, me ajudando a selecionar as perguntas e responder aqui. A gente vai responder todas elas. Se vocês preferirem mandar as perguntas diretamente para o Skype do consultor de vocês, mandem também, que a gente vai receber todas aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem mais uns 10, 15 minutos, vamos responder as principais perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é em relação à taxa de conversão de visitantes para leads. Se ela não está legal, que projetos escolher? É uma pergunta boa porque a gente tem vários casos de clientes que geram ainda poucos leads ou uma taxa baixa de leads. E é importante lembrar que o marketing digital B2B está aí para isso. A gente quer gerar leads para passar para a equipe de vendas. Se a equipe de vendas não tem leads, ninguém vende. Os projetos, indo lá na planilha, na segunda aba da planilha, que é template de geração de projetos, a gente tem ele mais ou menos na ordem de um funil. Então, os primeiros falam de tráfego, e aí você vai ver que a partir ali de ofertas direta e indireta, o próprio Facebook Ads like Gate, ofertas diretas e indiretas, implementar estratégia de pagamento social, são todas para gerar leads, tá? A principal vai ser ofertas diretas e indiretas, que é você ter mais iscas digitais com mais landing pages no seu site. Você vai poder usar as redes sociais, como a gente colocou aqui, Facebook Ads like Gate, mas não é uma estratégia que necessariamente funcione para todo mundo. O público ideal não necessariamente está no Facebook. Você vai poder usar a estratégia de pagamento social, que depende de você ter uma base prévia de e-mail, se você tiver, vai funcionar muito bem também. Você usa os seus próprios leads para impulsionar novos leads. Mas se não, você pode ficar com ofertas diretas e indiretas, com certeza. E claro, você pode selecionar todos e executando todos esses projetos ao longo do ano. Pergunta que apareceu aqui para nós: qual a taxa de crescimento a gente sugere, ou se a gente sugere alguma taxa de crescimento para 2014? Isso vai variar muito de mercado para mercado, de empresa para empresa. Mas o que é certo é o seguinte: se vocês estão começando no marketing digital, se vocês ainda não exploraram as possibilidades, vocês têm a oportunidade de ter taxas de crescimento muito altas, muito altas. Porque é muito fácil você começar de poucos leads, de umas centenas de leads, ou de uma dezena de leads, e passar para milhares no final do ano. Então, você pode querer metas mais agressivas. O que são metas mais agressivas? 20% mês a mês é uma meta super agressiva. Se você cresce 20% todo mês, significa que lá no final do ano vai ser bem mais do que 100% de crescimento. Afinal, é crescimento sobre crescimento. Pode parecer que não é muito, mas é sim. Então, você começa, por exemplo, com 100 visitantes. No outro, você tem 120. No outro, você tem 142. Pode parecer frustrante, mas não é, porque você está crescendo em relação à sua base. E se você mantém esse 20%, você vai estar crescendo números muito grandes lá no final do ano e vai estar representando muito. Agora, se você já tem um blog, você já testou várias coisas, você já tem um certo volume de leads, pode ficar mais difícil fazer esse crescimento de 20%. 10% é uma coisa mais plausível. 5% perfeitamente plausível para todo mundo, a menos quem já está em um mercado muito saturado. Vai variar também do investimento que você tem. Se você pretende contratar mais X funcionários, dobrar a equipe, aumentar em 5 vezes o orçamento de mídia paga, fazer produção de conteúdo interno e externo, aí você pode ir nas taxas anteriores que eu falei de 20% mês a mês, por exemplo. Se você não vai ter esse budget, repense e escolha taxas mais modestas. A gente teve uma pergunta sobre alguém que está tocando o marketing digital sozinho dentro da empresa. Se uma pessoa é suficiente para tocar sozinho o marketing digital dentro da empresa. Aí eu gosto de contar um pouquinho da história da Resultados Digitais. Eu acho que todo mundo conhece o André Siqueira, nosso diretor de marketing. A gente abriu o Resultados Digitais em 2011
E até 2012, a gente não tinha nenhum outro funcionário de marketing digital sem ser o André. Ou seja, ele fazia tudo e fez acontecer todo aquele ano um crescimento muito grande. Mesmo com taxas bem elevadas, como eu acabei de falar agora, que quando você está no começo, você pode querer taxas mais elevadas, porque você tem coisas para explorar. O que é importante? É você estar, mesmo sendo uma pessoa só, trabalhando nas métricas certas. Por que a gente conseguiu, o André conseguiu fazer um grande crescimento trabalhando sozinho em 2011? Porque ele estava trabalhando exclusivamente para crescer visitantes, crescer leads e oportunidades. Não adianta você não ter números ou responder para outros números dentro da empresa. Você quer crescer o número de leads, mas você está batalhando para botar um material de vendas no ar e começa a envolver os papéis na empresa, aí você não está realmente respondendo pelos aqueles números. Se você está começando e tem uma pessoa só pode fazer muito, principalmente com a ferramenta do RD Station, que dá uma baita produtividade para todo mundo, e seguindo os materiais com projetos bem definidos, com certeza você vai conseguir grandes taxas de crescimento. Basta ter foco, né? Foco nos números que você vai atingir e não ficar fazendo tarefas sem aquele objetivo que foi planejado no cronograma. O Júlio perguntou sobre a meta para visitantes. Ele falou que sabe o número de leads e sabe o número de clientes. Bom, Júlio, normalmente é o mais fácil, é o que as pessoas mais sabem estipular metas para os visitantes. Se você já está com metas para leads e clientes, é ótimo, você já está na frente. Visitantes é mais fácil, talvez o cálculo não seja tão fácil, mas você tem que fazer meio que um cálculo inverso. Se as taxas padrão de mercado são visitante para lead de 10% a 20%, vamos começar com 10%, ser mais conservador. Você sabe quanto você quer crescer de leads, multiplica por 10, vai ser mais ou menos o que você vai precisar de visitantes. Coloca lá na planilha, vê como é que dá isso em termos de crescimento, e você vai ver que se os números começam a ficar muito grandes, você provavelmente vai ter que investir em projetos de atração, seja produção de conteúdo blog, seja a otimização das mídias sociais ou de SEO, trazer mais gente para conseguir gerar aqueles leads que você precisa, tá certo? Então faça a conta de trás para frente. Em vez de fazer 10% do número, você multiplica por 10, por exemplo. Ou, enfim, claro, a taxa que você estiver utilizando aí. Leandro perguntou em relação ao e-mail marketing. É uma boa pergunta, porque você pode olhar, por exemplo, ao longo do ano e ver que a atração via e-mail marketing, a geração de leads via e-mail marketing não cresceu, ou cresceu, mas não como você esperava. E aí você tem que ver o que aconteceu com as suas campanhas. Isso é o que eu comentei, por exemplo, quando você tem que fazer análise superficial, mas ir aprofundando até achar a causa real. Então, se a análise eu não tive um crescimento no e-mail marketing, eu quero ter, eu tenho que saber por quê. Primeiro, quais foram os meus disparos ao longo dos meses? Eu fiz disparos constantes? Não, eu não fiz disparo, ou eu diminuí a quantidade de disparos? Obviamente vai diminuir a quantidade de visitantes e leads gerados nesse tráfego. Eu fiz, então como é que foram as minhas taxas de abertura? Estão boas? A abertura está boa. Então o problema é o clique. As pessoas não estão clicando no link. Ou não, a abertura está ruim, então o problema é a abertura. Para cada uma das falhas, aí você tem remédios diferentes. Se o problema é o volume, você tem que gerar mais campanhas, obviamente relevantes. Se o problema é a abertura, você provavelmente tem que pensar nos assuntos dos seus e-mails e na credibilidade de você perante a sua lista. Talvez valha a pena, por exemplo, uma limpeza da lista, uma revisão dos assuntos que você está mandando para eles, poderia ajudar as taxas de abertura. Se o problema são as taxas de clique, você tem que pensar na estrutura do seu e-mail, no design, onde estão os CTAs e como é que você pode trabalhar. Para tudo isso, a gente tem material ali na Resultados Digitais que pode ajudar, a gente tem alguns e-books sobre o e-mail marketing, vários posts no blog, a gente pode passar mais materiais para ajudar cada um desses pontos. Mas, em primeiro lugar, é importante você identificar onde está falhando, né? E, em segundo lugar, não adianta.
o e-mail ele é com conteúdo. Se você não está gerando conteúdo relevante para a sua comunidade, provavelmente você não vai conseguir mandar um e-mail que seja bem aceito, né? Então, também acaba o e-mail marketing precisando estar em cima de uma estratégia de conteúdo para ele ser bastante efetivo. Marcelo perguntou se existe uma taxa boa de conversão em landing pages. É bastante comum a gente receber essa pergunta e é bastante comum a gente responder depende, né? Mas o interessante é o seguinte, mercado B2B, você vai ter taxas de 5% a 50%. Agora, o que é 5%, o que é 50%? Se eu boto uma oferta mais direta, ou seja, uma venda, que é a oferta mais direta possível, um pedido de orçamento, um pedido para entrar em contato, todos esses tipos de pedido que eu estou citando aqui são coisas que a pessoa tem que estar realmente interessada, se expor e querer. Aí você vai ter taxas baixas. Na casa de 5% seria ótimo para landing page desse tipo. Se você tem um conteúdo gratuito, você pode buscar taxas de 20%, de 30%, até mais de 30%. Agora, se você tem um conteúdo e não está com taxas de 20% e 30%, você pode se perguntar várias coisas. Primeiro, a minha landing page está bem construída? Tá? O design está levando para a conversão? Os campos de formulários não são excessivos? E mais importante, o conteúdo é relevante para quem eu estou oferecendo? Se eu estou oferecendo nas redes sociais, esse grupo que está me seguindo lá está interessado? As campanhas estão bem ajustadas para pegar o público que vai ler isso? Certo? Então, são perguntas que você faz naquelas análises cada vez mais profundas. Agora, benchmark, B2B, ofertas mais diretas, mais na casa de 5%, ofertas mais indiretas, até 30%, às vezes acima de 30%.